Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, vamos aproveitar para já fazer a nossa oração inicial, né? Convidar o Espírito Santo para fazer parte dessa live, que seja dito somente a vontade de Deus, nada mais do que isso. Nós não queremos dar a nossa opinião, nós queremos ser fidedignos à palavra de Deus. Então, vamos pedir que haja essa orientação divina na live e gostaríamos muito que participassem. O assunto hoje é sobre Judas Iscariotes. Então, eu já vou até chamar o meu pai para participar aqui e aí, conforme a gente vai dando sequência. Oi? Para variar, não estou te enxergando. Tá, mas vai dar tudo certo. Vai Eu tô dar te tudo enxergando. certo. Oi, Mariana. Oi, Helena. Linha. Então, já comecei a live fazendo uma oração inicial, né? Para que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine, que a gente seja fiel às Escrituras, né? Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia aos que vão assistir depois. E o assunto de hoje é muito interessante e a gente teve vontade de fazer ele baseado na live da semana passada, porque semana passada a gente falou sobre os 12 apóstolos. E Judas Iscariotes, que foi o traidor, ele está dentro dos 12 apóstolos, né? Eu queria só confirmar com os que estão assistindo se o som tá bom, se tá tudo certo, a imagem tá tudo ok, porque às vezes eu tenho que começar tudo de novo, né, a live. Tá tudo certo aí? Eu acho que tá bom, só não estou me enxergando. Tá. Mas eu tô te enxergando e tu tá ótimo. Tá. Tu não tá me enxergando, isso? Não, não tô te enxergando, isso mesmo. Tá, beleza. Então, assim, ó, vamos falar sobre contexto histórico, né? Existia uma profecia que foi citada em Zacarias, que diz assim: o Senhor me disse, Zacarias era um profeta, né? Joga no cofre a bela quantia pela qual fui avaliado por eles. Peguei as 30 moedas de prata e lancei-as no tesouro da casa do Senhor. Então, aqui já era uma profecia sobre o valor que seria dado pelo Messias, né? E aí, eu também queria passar para quem estiver assistindo o quanto valia 30 moedas naquela época, porque no que se cobrava 30 moedas. Então, quando um animal de serviço lesionava um escravo, o dono deste animal e deste escravo precisava pagar uma multa, e essa multa era 30 moedas de prata. Então, a gente pode ver que o valor dado por Jesus, pela vida de Jesus, era um valor insignificante, né, para o peso tanto pessoal quanto celestial que tinha aquela pessoa, né? Então, foi um valor ilusório, mas profético, né? E aí, vamos falar sobre passagens onde Judas aparece. Quer falar alguma coisa sobre isso, pai? Não, eu preciso que tu passe essa informação que é muito importante. Tá, então, tem alguns versículos que falam sobre Judas. Então, como eu gosto sempre de dizer, a gente segue as escrituras, a gente não dá a nossa opinião, a gente tenta interpretar, né? Claro, baseado nas nossas experiências. Mas a gente gosta de trazer a luz da palavra sempre. Então, alguns versículos onde Judas é citado. Em João, Jesus diz assim: não fui eu que escolhi os 12, todavia um
de vocês é o diabo. Então, ele disse isso para os 12 apóstolos. O que eu entendo disso? Né? Todos nós temos a chance de sermos influenciados pelo diabo. Inclusive, todos os apóstolos tinham essa oportunidade de ser influenciados pelo diabo. Mas Jesus já estava querendo dar uma dica de que um deles ia trair ele. E por que ele dava essas dicas? Eu acredito que seja porque ele estava dando uma chance daquela pessoa voltar atrás nessa decisão. Então, Deus faz muito isso com a gente, né? Ele dá a oportunidade da gente rever os nossos erros. O Espírito Santo nos ilumina, nos dá discernimento. Ó, ali tu vai cair, ali tu vai cair. E aí, se tu estiver conectado com a vontade de Deus, muitas vezes, o que era um destino certo para ti, um fracasso certo para ti, tu não cai. Né? Então, eu acredito que Jesus estava dando essas dicas para que Judas voltasse atrás na decisão dele. Quer falar alguma coisa? O meu correu agora. Tu vê que interessante, Jesus não disse Judas vai ser influenciado pelo diabo. Sim. Ele disse, um de vós é o diabo. Ele não chamou Judas de diabo. Ele chamou Pedro de diabo. Porque quando Pedro tentou fazer ele evitar de ter todo o sofrimento da crucificação, ele mandou, sai Satanás. Então a gente tem que pensar assim, o diabo não está ali em carne e osso, o diabo somos nós, o inferno somos nós. Ele está dentro de nós e nós podemos ser inferno dos outros. Naquele momento ele estava falando do Judas, mas ele não falou que Judas ia ser influenciado pelo diabo. Ele diz, um de vós sois o diabo. Pode tocar em frente aí. Outra característica que a gente pode saber sobre Judas é que ele era ladrão, né? Então, Judas, os teólogos entram em concordância de que Judas era um homem inteligentíssimo, tanto que foi como é que se diz? Quando foi confiado a ele ser tesoureiro do grupo, porque como eles não trabalhavam, eles ficavam em missão, né, evangelizando o povo, eles viviam de doações. E Judas, ele cuidava do tesouro do grupo, né, as doações do grupo. E diz que ele passava a mão nessas doações. E um certo dia, quando Maria, que era irmã de Lázaro e Marta, ungiu os pés de Jesus com um perfume extremamente caro e depois secou os pés de Jesus com os cabelos, Judas, ele fez uma objeção, que aquele perfume era muito caro, e aquele perfume podia ser doado para alimentar muitos pobres, né? Então ele fez a passagem, eu vou ler a passagem que ela explica bem certinho isso. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, aqui nessa passagem, que também é em João, mostra o caráter de Judas, né? E, com certeza, Jesus, em várias passagens, diz que Jesus conhecia o que passava nos pensamentos, conhecia o que passava no coração das pessoas. Ele sabia, obviamente, que Judas fazia isso. Mas Jesus, ele tem essa característica de nos querer perto dele sempre, independente das nossas qualidades, dos nossos defeitos, porque ele sabe que se a gente se permitir ter uma experiência real com ele, nós podemos ser modificados. Então, eu acredito que Jesus não só queria mostrar exemplos para os apóstolos, de todos os tipos de pessoa que vão andar com a gente, né? Mas ele amava Judas, ele queria converter aquele homem.
Então ele deixava Judas grudado nele. Olha, ele tinha quantos discípulos Jesus tinha? Mas ele escolheu só 12 apóstolos e um deles era Judas. Então a gente imagina o amor de Jesus por esse homem, né? Algum comentário, pai? Eu sei que tu não está me enxergando, então eu vou te perguntando se tu quer falar. Não, eu estou te ouvindo muito bem. Judas, na verdade, nesse episódio, ela era uma das pessoas que financiavam o Jesus, né? Porque diz que tinha algumas mulheres que eram bem ricas e que ajudavam na parte financeira. E ela estava lavando os pés, ungindo os pés de Jesus com um perfume muito caro. E ali diz que ela chorava, né? Então, as duas formas de a gente interpretar Jesus na vida da gente. O Judas, ali no caso, que pensou, isso aí está sendo gasto, né? Olha só o desperdício que está dando. E ele não era ladrão, ele era corrupto. É diferente de ser ladrão, porque o ladrão rouba quando está precisando, às vezes o corrupto rouba o tempo todo. Então ele estava fazendo, o tempo todo ele tinha essa índole de corrupção. E aquela mulher, no momento de conversão, se sentiu acolhida por Jesus e deu o que ela tinha de mais precioso, né? Pode ser um bem material, mas eu acho que as lágrimas dela eram mais valiosas. O sentimento, o que a gente sente vale mais do que qualquer objeto, porque tudo termina, né? Tudo termina. E a gente, se a gente soubesse o valor que tem a nossa alma, a gente se esforçaria mais para salvar ela, né? E Judas, ele estava muito preso nos prazeres mundanos, né? Porque ele não absorvia a informação, ele não absorvia a mensagem, ele estava sempre articulando como que ele podia fazer para tirar vantagem da situação que ele estava, né? E essa verdade, próxima assim, passagem... Tinha 12, né? Muitos deles erraram o tempo, praticamente todo o tempo a pessoa erra, comete erros, mas ele estava ali por outro motivo, entende? Que nem assim, um padre corrupto, um pastor pedófilo, ele está ali por outro motivo. Ele está paralelo, mas ele está fora da estrada, né? É o que estava acontecendo com ele. Né? Então não adianta tu dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Cara, olha essa guerra que está acontecendo agora. Todo mundo lá acredita em Deus. Todo mundo verdade. Tá errado. Hã? É verdade, né? Uma guerra religiosa então, que está... Eu acredito em Deus e se orar uma vez por dia, voltado para uma determinada cidade, ou ir no culto, não adianta tu dizer isso se no teu interior, pior de todos é aquele, que nem ele, que estava perto, que estava próximo, que estava ouvindo a palavra e estava achando um jeito de se dar bem, né? Com estudo. E aí, você acredita em Deus. Os caras estão matando criancinha acreditando em Deus. Acho que Deus é esse. Claro que ele acredita em Deus, mas que Deus é esse que está ali dentro dele, que você acredita. É um Deus que manda tu cavar túneis, jogar mísseis, matar pessoas, sequestrar, estuprar. É esse Deus. Então, assim, o Judas, no fundo, é uma criancinha perto desses caras que estão aí. Né? Ele é um amador perto do que esses caras estão fazendo. Em nome de Deus. Todo mundo, não é só os bandidos. Os do outro lado também estão se defendendo em nome de Deus. Né? Então, e também, assim, muitas falhas, né? Que nem tu está dizendo, falhas de caráter, falhas de índole, que são feitas, crimes e coisas mais leves também, que a gente vê em pessoas muito próximas da gente, são por falha na interpretação da palavra. Porque a gente pode interpretar a palavra para benefício próprio. Né? A gente pode adaptar a palavra para uma intenção nossa, para um interesse nosso.
pega um versículo aqui, que pega um versículo ali, que junta, e a ideia é essa. Pode. Né? E aí eu vou guiar as minhas atitudes todas baseadas nisso aqui, porque Deus mandou. Mas então tu tá adaptando a palavra a um interesse teu. Né? Então a gente cai muito nessa armadilha. E isso o diabo também faz com a gente. Ele nos incentiva, né? No julgamento das pessoas também, né? Quando tu julga as pessoas, tu tá adaptando. Esse cara é um pecador, ele faz isso, aquilo, tudo errado, e tu vai julgando, cada vez tu vai julgando mais. Também a corrupção e o crime, lá, começa com Judas, pode ser qualquer pessoa. Começou com uma moedinha, né? Não, e depois, então depois tu vai te adaptando à tua consciência. Não, aquela moedinha lá, no fim, ninguém viu, tava sobrando, tal, e daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 5, daqui a pouco tu tomou conta de ti, e aí incorporou na tua forma de ser, né? Começou com uma moedinha, terminou traindo Jesus Cristo, então começa assim e termina lá. É bem assim que acontece. Qualquer pecado, qualquer defeito da gente, se a gente alimentar ele vira lá no fim com aquela traição. E aí aqui tem outro versículo que fala sobre aquela conversa que Judas tem com os sacerdotes, né? Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aí tem outra passagem que fala sobre isso. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Né? Então, esse valor 30, ele está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos. Por que eu fico impressionada quando uma informação está igual em 2 evangelhos? Porque os evangelhos, eles foram pergaminhos, papiros, que foram encontrados em lugares muito distantes um do outro, que foram escritos e redigidos por comunidades diferentes, que estavam sendo ensinadas por esses apóstolos aqui, né? E a informação é igual. Então, realmente isso aqui aconteceu dessa forma, porque são testemunhas oculares que relataram de forma igual e não tem como... Se a gente fizer telefone sem fio, tá? Com 5 pessoas, a nossa informação que tu disser para a primeira chega totalmente diferente no ouvido de lá, do último, né? Imagina que isso aqui tá igual. Então, tão divina que é essa informação que precisava chegar hoje no nosso ouvido, que a gente precisava ler, sabe? E a gente tem a chance de pegar isso na mão. Então, realmente isso aconteceu dessa forma. Agora, outra coisa que eu quero dizer é que se Judas era tão inteligente, né? Ele tinha o cofre do grupo na mão, ele tinha acesso ao dinheiro das doações. 30 moedas não era nada para Judas. Então, aqui existe um grupo de teólogos que diz que aqui entra talvez o lado bom de Judas, que não entendeu a ideia. Que pode ser que Judas tenha entendido que o Messias é um cara guerreiro, revolucionário, que ia libertar o povo de Israel com todo o poder de Deus que tinha sobre ele, mas Judas queria que ele tivesse, assim, fosse preso e chegasse, assim, ao seu limite para daí despertar o Messias que tinha nele e o revolucionário que ia libertar o povo de Israel. Então ele aceitou essa... Então, e não entendeu o que Jesus veio dizer, né? Que ele não era da espada, ele era da paz, e que ele curava as pessoas, né? Ele conversava, ele tentava
fazer com que entendessem que a pessoa estava errada, mas tudo no diálogo e no exemplo, né? Jesus não veio com agressividade, né? E não apedrejou ninguém, não deixou ninguém ser apedrejado, então ele jamais se mostrou um homem violento, a não ser aquele dia que ele derrubou todas as mesas que estavam sendo cobrados impostos dentro do templo, né? Então, assim, acredita-se que Judas tinha essa intenção de despertar o Messias libertador que havia dentro de Jesus, e ele acreditava que isso podia acontecer no momento que Jesus fosse preso, porque as 30 moedas eram pouco para ele, né? Então, não sei, isso aí é especulação. Vamos contextualizar, então, porque eu acho que deve ser o Evangelho de São João, que como tu fala, cada um que a gente lê, a gente fica mais assim, entusiasmado com o Evangelho. Como é que começou isso tudo, né? Por que os sacerdotes pagaram? Eles acharam barato até. Por que eles pagaram para o Judas? Por que eles queriam matar Jesus? Então, assim, acontecimentos que vinha vindo, as multidões iam aumentando, o povo estava esperando que Jesus fosse realmente, que nem o Judas, tu falou ali, um libertador dos romanos, né, da tirania, sei lá, do domínio deles. Né? Opressão. Estava esperando isso, mas estava encantado com a mensagem. E Jesus estava com o cronograma na mão, disse, bom, agora vai acontecer tal coisa. Ele sabia, né? Estava com o cronograma na mão. Aí, o que desencadeou isso tudo? Ele estava fazendo milagres, ele estava mandando uma mensagem de paz, de amor, de não julgamento, de ajudar o próximo, etc. Isso aí não era uma coisa que pudesse incomodar esse pessoal para dizer, vão matar ele. Eles podiam aproveitar ele, como o Papa lá, antigamente fez com São Francisco. Opa, o cara é o líder dos pobres, vamos aproveitar ele aí. Ele estava juntando a multidão, só que aconteceu um evento que foi precipitado por Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. O que aconteceu? Chegaram para Jesus, Lázaro era um grande amigo dele, não era apóstolo, não era discípulo, era um amigo. Era amigo é diferente, né? Diferente. Aí chegaram para ele e disseram, o Lázaro está mal para morrer. Aí o que ele falou? Calma. Espera aí. Vamos tomar um mate aqui. Aí disseram de novo, mandaram, o Lázaro está bem mal. Disse, calma, tem que acontecer uma coisa aí. Calma. Foi o que ele falou, né? Vai acontecer uma coisa para glorificar. Para que Deus seja glorificado. Tu que sabe a parte teórica da coisa aí que é mais importante. Aí eles disseram, o Lázaro está muito mal. É quase que ele disse, deixa morrer, essa encrenca, pô. Morreu o Lázaro. Aí ele esperou mais um pouco. Por que eu estou falando? O que isso aí tem que ver com Judas? Tem que ver com Judas assim, Jesus deu uma mão para Judas, né? Se valorizou na coisa. Quando Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro, aí ele ficou perigoso para os sacerdotes, porque dali ele começou a ir em direção a Jerusalém, né? E ele começou a ir com o povo atrás dele. E aí quando ele entrou em Jerusalém, com que a gente faz aqui na igreja, o Domingo de Ramos, né? Quando ele entrou lá, os sacerdotes se apavoraram. Os romanos também, mas os romanos viram, esse cara aí é um religioso, ele é um... Né? Os romanos não estavam aí. Eles não estavam nem aí. Pagou imposto, fez teu trabalho, não está fazendo confusão, está resolvido. Certo? Pode ter a religião que quiser, eles aceitavam tudo que quisesse. Naquele momento, então, da ressurreição do Lázaro, começou uma contagem regressiva, tá? Então, bacana de ler o Evangelho, né? E tu imagina hoje que a gente, né, assiste tanto filme, né? Tu começa a assistir como se fosse um filme, né? Cara, o negócio foi evoluindo, ele foi fazendo, foi expulsando demônio, curando paralítico, curando cego, curando mudo, curando pessoas doentes, foi quando de repente, pá, ressuscitou um cara que tinha morrido, estava provado que tinha morrido. 4 dias ele estava morto já. Ninguém, né, tá fedendo já, né? É. E aí,
o povo ficou à loucura. E aí os sacerdotes começaram a dizer, nós temos que matar esse cara, porque não tem jeito. Não tem, ele vai chegar aqui e vai fundar uma religião, e aí nós vamos perder o emprego. Né? Então, essa tirania vai terminar. Por quê? Ele não está fazendo condição nenhuma, não tem que dar dinheiro, não tem que dar uns bichos no sacrifício lá que eles davam, não tem que fazer jejum, não tem que fazer nada. Ele acabou com tudo. Que a religião para eles não era Deus, era aquela monte de circunstâncias. Ritual, né? Que te prendem, o ser humano quer isso de Deus. O que eu tenho que fazer? Usa saia comprida. O que eu tenho que fazer? Não corta o cabelo. Joia, tô dentro da... Né? Que nem aquele cara que começa um regime, vai no mercado, enche de torresmo, carrinho, daí ele compra um pão integral e acha que está resolvido. Então tá bom, eu posso fazer o pecado que eu quiser, mas se eu der lá em sacrifício uma ovelha, resolve o problema. Isso tudo ele estava terminando. Ali é que o Judas entra na história. Tá? Então, Marcelo, o Evangelho só fala do Judas. O Judas somos nós, cara. Pai, teu áudio sumiu. Teu áudio sumiu. Aqui, estão me ligando aqui. Então, assim, essa maneira de encarar o Judas também tira um pouquinho da nossa culpa de tudo, né? Judas. O Judas está dentro da gente, né? Agora sim, né? Até ontem a mãe me perguntou, mas não era importante, o Judas não precisava fazer isso? Alguém ia precisar fazer isso, né? De entregar a Jesus. Eu falei, mãe, Judas ocupou esse papel porque quis. Tá tudo certo aí, pai? Não, não para de tocar, mas tudo bem, vamos tocar em frente. Judas entrou nesse papel porque quis, já tinha muita gente querendo matar Jesus, uma hora eles iam pegar Jesus, né? Então, assim, Judas e ninguém, nem eu, nem tu, ninguém é importante suficiente para influenciar a decisão de Deus, de alguma coisa. Era para acontecer, tu não precisa entrar nesse papel de fazer uma coisa ruim por Jesus. Ele escolhe o que vai acontecer com ele e como vai acontecer. Tu não tem essa importância toda, sabe? Ele entrou nesse papel porque ele quis. Como assim ele não estava escondido, mãe? Jesus não estava escondido. Eles não precisavam do Judas para achar ele. Não precisavam. Isso. Ele estava no Getsemane, ao ar livre, rezando no dia que encontraram ele. Né? E aí Judas foi lá e deu um beijo no rosto dele. Ele estava no meio do povo. Aí se alguém chegasse lá e dizia, que é Jesus? Todo mundo ia apontar para ele. Ele mesmo dizia, eu sou Jesus. Né? Então Judas entrou nesse papel, claro, completando uma profecia, mas porque ele quis. Né? E aí começa a chegar a cena mais perto da morte, né? Quando eles estão na Santa Ceia, e aí Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aí, inclinando-se, este discípulo para Jesus perguntou-lhe, que daí era Judas Iscariotes, né? Senhor, quem é? Respondeu Jesus. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Mas ninguém na mesa entendeu, porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Então, assim, cara, essa cena deve ter dado um frio na barriga de Judas, porque ele pensou assim, cara, ele sabe que sou eu. Ele está preparado para morrer. Mas ele já tinha se
comprometido até o último fio de cabelo com os sacerdotes, aí ele já começou a ter medo dele morrer, né? Porque se ele não entregasse Jesus, já que ele tinha prometido entregar Jesus, ele ferrado, né? Então, assim, cara, quantas vezes a gente se mete nos problemas que depois não tem como tu sair, sabe? Então, assim, aqui vale aquela informação, aquele outro versículo que Jesus fala que quem tentar salvar sua vida irá perdê-la, né? Cara, no momento que Judas se dá conta que o negócio tá errado, deixa te matarem, entendeu? Não entrega Jesus. A mãe já tá com pena de Judas. Aí, deixa eu ver aqui. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem em segurança. Daí ele já tá meio assim, pô, sacaneei Jesus, né? Já tá pedindo para levarem Jesus em segurança. Cara, tu entregou Jesus na mão dos inimigos. Não adianta tu querer dizer que é para levar em segurança. Eles vão fazer o que eles quiserem a partir daí, né? E aí, dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Só uma observação, duas observações. Primeira, o cara que mais é citado no Evangelho é Jesus. Em segundo lugar é Pedro. E em terceiro lugar é Judas. Os dois mais citados depois de Jesus, de certa forma, traíram ele. Judas sentiu remorso e Pedro sentiu arrependimento. Judas achou que não tinha perdão. Pedro se tornou talvez o melhor de todos os apóstolos depois que seguiu para a missão dele. Um se matou porque não tinha esperança. O outro foi crucificado de cabeça para baixo porque não parou. Depois que teve o Pentecostes lá, ele não parou de pregar. Não. Então, não importa o pecado que tu cometa, tu tem perdão, certo? Tu tem perdão. Mas o remorso faz com que tu não entenda que tu é perdoado. E o arrependimento te leva de volta para a casa do teu Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, um hoje está na glória, como o primeiro papa, como um santo, e o outro está sendo malhado o tempo todo. Esses dois estão dentro da gente. A gente tem que usar eles. Tem que usar. O Judas para entender que tudo tem perdão. E ele não entendeu. E ele se enforcou. Depois parece até que... né, pai? Se enforcou mal. Porque daí caiu da corda e se quebrou todo num precipício. Então, o que você ia falar? Não, a importância também da gente esperar um tempo. Sabe? Cometer um erro, entrega nas mãos de Deus, te arrepende, pede perdão, te humilha, não quer dizer se humilhar, de sair pelado na rua, não é isso. A humilhação é assim, ó, se prostrar diante de Deus e dizer assim, ó, eu sou fraco, eu fui fraco, eu cometi um erro irreparável, eu não consigo reparar esse meu erro que eu fiz, as pessoas não acreditam que eu consiga reparar esse erro, eu também não acredito, mas eu sei que tu podes fazer... Oi, Vivi! A Vivi é amiga da Mari. Oi? Eu sei que tu pode e tem poder de fazer novas todas as coisas em mim.
Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele teria visto a glória de Jesus, ele teria visto Jesus ressuscitar e teria ganhado aquela força do Espírito Santo que Pedro ganhou. Porque os dois se sentiram o último, né, o cocô do cavalo do bandido que foi pisoteado e, enfim. Então, a importância de esperar, de ter paciência, de entregar nas mãos de Deus, sabe? Tu não consegue enxergar o potencial que tem dentro de ti. Deus consegue. Mais uma tu não precisa. Mais uma vez eu vou falar. Deus, o teu Deus, não adianta tu dizer, eu não acredito em Deus. Esse negócio de religião aí é pra bobado. Não. Deus existe e ele está dentro daquele intervalo de um segundo e outro na tua vida. Se o teu Deus é o remorso, se o teu Deus é o arrependimento, tem muita diferença. O arrependimento te projeta para frente com otimismo, porque o Deus te perdoou. O remorso te diz que Deus não perdoa. Aquilo fica dominando a tua vida o tempo todo, e aí é o teu Deus. Deus só quer aquele espacinho lá, o presente, ele quer aquele presente. Então, tu traíste ele, faz alguma coisa para tirar esse remorso do teu coração, porque o teu presente vai sendo uma maldição o resto da vida. O teu presente o remorso vai continuar. A culpa, o medo, qualquer outra coisa que tu coloque ali naquele presente é o teu Deus. E Jesus quer esse espaço só da tua vida, só quer o presente. O passado ele não tem mais como tu ser dele. O presente que ele quer. O futuro também, para ele não importa. E outra coisa, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de terreno, ele não precisa de cargo político, ele não precisa de nada disso. Ele só quer o teu amor. Ali no meio. Tá? Então Judas sentiu que não tinha perdão. Ou seja, ele jogou todo o futuro fora, porque naquele momento ele sentiu que não tinha perdão. E ele decidiu que não tinha perdão. Esquece lá a crucificação de Cristo, tá? Vamos falar dele agora. O cara decidiu, eu não tenho perdão. E ele... isso prova mais ainda que ele não ouviu nada que Jesus falou nesses 3 anos de caminhada. Porque Jesus, antes de fazer os milagres, ele dizia para as pessoas, os teus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele tinha o poder, por ser filho do homem, filho de Deus, Deus encarnado, de perdoar pecados, e não importa qual pecado fosse. A mulher foi pega em adultério com a boca na botija. Ela foi pega, como é que é? Que diz? Quando a pessoa é pega em flagrante. Ela foi pega em flagrante, cara. No flagra. Ela foi pega no flagra, ela devia estar até meio sem roupa quando levaram ela para Jesus, todo mundo pronto para apedrejar ela, entendeu? Para aquela mulher, para as leis da época, ela estava cometendo um pecado pior do que de Judas. E aí o que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais, eu também não te condenei, né? E Judas estava lá, gente. Outra coisa legal que tu falou agora, Jesus perdoou, né? Qual é a diferença entre Judas ter ido lá e vendido Jesus e aquela multidão gritar Barrabás, Barrabás, ou aquela multidão gritar crucificam, crucificam? Não é a mesma coisa? Eles fizeram errado igual. Só que a diferença é que Judas disse, eu não tenho perdão. A Mariana botou ali, eu não senti o merecedor da vida. Mas a vida, Deus te deu. Deus. E Deus pode te tirar. Não tu. A vida de ninguém tu pode tirar. Porque esse sopro é muito importante para ele. Tu é importante para Deus. Ele quer... ao fim, Judas tomou as decisões pela própria vida, né? Então ele tomou decisões erradas do início ao fim, não deixou Deus
comandar nenhum momento a vida dele. Aqui em Atos dos Apóstolos tem o final, né? Um arremate do que aconteceu com Judas, né? E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Mas não foi Judas que comprou um campo, foi os sacerdotes que compraram, né? Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Então, assim, Judas passou a vida inteira honrando a própria vida, né? Porque tudo que ele queria era saciar os próprios desejos, as próprias vontades. E aí, no final, foi mostrado para ele mesmo o que acontecia com esse corpo que ele tanto tentou agradar durante a trajetória dele. Não passou de comida para urubu. E podia ter sido glorificado, né? Podia. Então... Bom, eu acho que eu tá terminando aqui, eu queria deixar uma mensagem, então. Hoje é dia de lembrar os nossos mortos, né? E... mortos mesmo, essa palavra que fala, né? As pessoas que morreram. Sim. Que morreram. Finado significa fim, né? Acabou. Acabou. Finados. E que muitas delas da nossa religião estão aguardando, então, do lado de Deus, aguardando a vida eterna. Espero que cada um sinta, de nós, sinta paz com relação àqueles que se foram, faça as pazes, não se deve ter arrependimento no coração, se deve ter perdão no coração. Acho que hoje também é um dia de fazer isso, fazer as pazes com quem a gente não pode falar mais, não pode dizer que ama, não pode mostrar carinho, amor, agora, fazer isso enquanto estiver vivo, né? Porque os mortos, a morte acaba tudo. Aqui na Terra sobra o espírito. E o teu espírito, depois que tu morreste, tem que ir para o lado de Deus. Ou seja, se tu tiver durante a tua vida, eu penso assim, indo para o lado de Deus, depois que tu morrer, tu vai continuar aquele caminho. Se tu tiver no outro caminho, depois que tu morrer, tu vai continuar aquele caminho. A estrada está feita, é tu que faz, tijolo por tijolo. Então, vamos pensar, orar pelos mortos. A igreja nos ensina que a gente tem que orar por eles. Boa parte da missa é pensada nisso também. Nós temos uma ligação com eles, fomos juntos a vida inteira. Sobre o Judas, acho que o assunto esgotou, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar. Sim, não. Esgotou. Acho importante a gente falar dos finados também, porque nós temos que honrar os nossos ancestrais, né? Porque a própria Bíblia, ela não estaria na nossa mão se não fosse um trabalho árduo de ancestrais, né? Porque um passa a tradição para o outro, que passa a história para o outro, e a nossa missão na Terra é passar a história de Deus adiante, né? Para que ela não morra. Porque assim, ó, o que faz uma pessoa morrer? Não é o corpo dela desligar e ela ser enterrada e ela apodrecer. Não é isso que faz a pessoa morrer. O que faz uma pessoa morrer é a partir do momento que o nome dela foi dito a última vez. A última vez. Porque o que faz uma pessoa estar viva são as memórias que elas criaram na nossa vida, a história que elas criaram na nossa vida. Então, os finados são uma forma de fazer a gente recordar também os que já foram e o quão importante eles foram na nossa vida, para que naquele momento que a gente está lembrando, falando deles, eles estejam vivos aqui com a gente, né? Não estou falando de uma forma espiritual, mas é assim, é um legado, né? Quando eu morrer, eu quero ter deixado um legado para as pessoas que me conheceram, para as pessoas que passaram pela minha vida, sabe? Então, eu não acho assim que tenha que ir no cemitério e tudo mais. Eu não sou tanto disso,
né? Mas eu acho que tirar um tempo para conversar com pessoas que tu ama, sobre pessoas que tu ama também, que já foram, ou ir na missa, ou ir no culto, fazer uma oração para aquelas pessoas. É tão importante isso, porque a gente pode interceder pela alma delas também, quando a gente reza por elas, né? Então, fica esse convite para hoje, né? Se tu encontrar pessoas que tu ama, para conversar sobre pessoas que foram embora, fala coisas boas que ela fez, né? Porque isso é uma forma dela não ter morrido. Tá bom. Acho que o Eu acho que recado é está isso, dado né, por pai? hoje. O recado foi dado. Obrigada, Vivi, por ter nos Deus abençoe a assistido. semana de vocês. O Ducho está aí, a Rola, a Vivi, a Mari, até o Zanol. O Manu também, mozão. O Guto, meu favorito, tá aí também. Ó, a mãe conversou muito com o pai dela e com a mãe dela. Então é isso aí, gente. Um beijo, então bom feriado. Eu ia dizer bom fim de semana, mas hoje é só quinta, né? Fique com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Guto.